Olá, meu amigo e minha amiga, como vão? Tudo bem? Começando aqui mais um podcast Arrumando a Casa, esse podcast que tem o intuito de trazer a masculinidade real, efetiva e bíblica para a sua vida, para a sua casa, né? Hoje nós temos aqui uma convidada especialíssima, mas como de costume, só depois da vinheta. Voltamos. Então, como eu havia falado, nós temos uma convidada especialíssima hoje aqui, que nos enche de orgulho e de alegria tê-la. Mas antes disso, boa noite, professor Tato. Boa noite, Fernandinho. Eu sou o professor Tato da onde, Fernando? De Tomazina. Tudo começa em Tomazina. É que se o Fernandinho não fala Tomazina, eu tenho que ficar dando uma pegada no pé dele. Mas ele vai falar de novo, né? Com certeza eu vou falar. Beleza, gente, é um prazer ter você aqui de volta. Nós recebemos uma convidada aqui que já aguardávamos com muita ansiedade pela visita dela, pela companhia dela aqui com a gente, batendo papo, né? E você vai poder se deliciar aqui com a história que ela vai trazer, com o testemunho que ela vai trazer, né, Fernandinho? Né? Mas é um prazer receber você de volta. Temos novidade, né? Duas grandes novidades e o Tato vai falar uma e... Boa noite, Juliano Palmeiro. Meus amigos, estamos aqui para mais um podcast. Sejam muito bem-vindos. Vai ser um prazer. Hoje vocês vão ter um momento especial com uma pessoa fantástica. Ela vai falar algo que é um pouco de tabu. É um pouco muito difícil de falar, então ela vai trazer coisas muito, né? Ela vai trazer coisas muito pessoais e íntimas dela, mas que vão fazer a diferença, vão poder transformar, porque às vezes você vive isso e você pode sair disso, sabe? Você tem mecanismos, tem artimanhas, tem técnicas e tem pessoas que estão dispostas a te ajudar. Então fica conosco que vai ser muito bom. E já puxando o gancho, já estou falando, né? Então, lembra que nas nossas gravações anteriores, no final nós falamos assim, nós vamos ter um livro que vai ser lançado em breve. Nós temos uma novidade maravilhosa. Esse livro, que é o Arrumando a Casa, Edificando Homens e Restaurando Famílias, foi aceito pela editora Pão Diário. A editora Pão Diário é uma editora gigantesca a nível mundial, né? Então nós temos a honra de ter tido a oportunidade e agradecemos a Deus, seu Espírito Santo, a escolha, né? Por ter nos escolhido e imaginar que nós vamos conseguir edificar a vida de muitas pessoas, muitas famílias ao redor do mundo, né? Porque vai tomar uma dimensão gigantesca. Então, você que nos ouve, né, em breve vai ter esse livro aí também para comprar. Nós vamos sortear livros aqui, nós vamos presentear. Então assim, vocês vão ser edificados demais. São 8 capítulos que vão tratar sobre a sua família, sobre a masculinidade, sobre liderança, sobre tratamento com filhos, sobre casamento, sobre sexualidade, sobre dinheiro, sobre organização familiar, organização financeira, sobre resiliência. Então assim, vocês vão ficar impactados, porque tá abençoador. Bacana. Professor Tato, vamos contar outra novidade? Vamos lá. Nós estamos cheios de novidades. Estou aqui enchendo a boca de saliva para querer contar essa novidade aqui. Nosso projeto tem 3 vertentes, gente. O podcast, que é uma bênção e tem abençoado muitos homens e mulheres e famílias. Aliás, a nossa convidada, no que ela chegou, eu falei assim, olha... A nossa fidelização maior, por incrível que pareça, é de mulheres, né? Exatamente. As mulheres são as principais. É um feedback aqui que eu quero trazer para você, mulher que nos assiste, que é a nossa companheira fiel aqui também nos episódios, que, né, degusta como a gente aqui. A convidada foi pensada nisso. Exatamente. A convidada foi pensada justamente em você, mulher, que é a nossa fiel aí espectadora, né? Vamos lá. Porém, eu quero aqui destacar uma terceira vertente. Nós temos o podcast aqui, que é uma bênção, que você já sabe, está aí há 1 ano no ar, né? E está sendo muito abençoador. Nós temos agora o livro que vai ser lançado em breve, a gente vai trazer aqui também depois para divulgar para vocês, mas é esse mesmo, Arrumando a Casa, Edificando Homens e Restaurando Famílias, né? Porém, nós temos agora o nosso terceiro projeto, Isso aqui, gente, é um folder das nossas palestras, Arrumando a Casa. Nós temos agora a empresa Arrumando a Casa e nós temos aqui nas nossas prestações e serviços várias palestras interessantes para você levar para sua igreja, para você levar como treinamento para sua empresa, porque é Arrumando a Casa, palestras e o que mesmo, Ju? Treinamentos, beleza? Treinamentos. Então você empresário que nos assiste, que tem a intenção de fazer um treinamento, nós levamos temas muito interessantes para poder passar a você. São temas que resgatam
né, na realidade, verdades bíblicas e interessantes para a gente, né, ter um nível de satisfação pessoal muito grande e, é claro, né, esse nível de satisfação a gente vai levar também para dentro do trabalho. Então, nós acreditamos que, né, quanto maior o nosso nível de satisfação com a nossa vida, e o Arrumando a Casa tem essa proposta, né, de levar as pessoas a arrumarem a sua casa mesmo, né, então a gente acredita que também vai ser benéfico para você como, né, empresário, para você como funcionário, né? empregador. Porque né? a partir do momento em que você está bem em casa, que a sua casa está arrumada, o teu trabalho vai fluir de uma forma gigantesca, a tua empresa vai fluir, teus funcionários vão fluir, e é um conjunto que vai trazendo um alavancar de bênçãos na sua vida. Amém. E a nossa primeira palestra, só destacar aqui o título, Fernandinho, roubar um pouquinho aqui teu tempo, né? Diga nossa lá, primeira palestra daqui, importantíssima. tá? Vamos lá. Prosperidade interior, estratégias de desenvolvimento pessoal para uma vida plena e abundante. Uau! Então, né, você que está nos título, ouvindo, hein? né? Tá aí, Muito ó, um bom. tema bem bacana, né? Uma palestra Logo bem a gente divulga a interessante. agenda, né? Que já Logo a gente divulga a agenda. Aliás, Fernandinho, então vai, né? Quem quiser nos contratar, né? Os contatos aí. Quem quiser nos contratar, você pode acessar o e-mail arrumandоacasapodcast@gmail.com. Então ali você pode deixar o seu contato e a gente volta a falar com você e tudo mais. E na descrição desse vídeo vai ter um QR Code que tem os nossos celulares e você pode pelo WhatsApp ou nos ligar e a gente vai atender vocês. Muito bacana. E a nossa convidada hoje aqui, ela é uma pessoa assim que a gente tem muita admiração por ela, a gente tem muito carinho por ela também. A gente convive com ela, então a gente sabe da seriedade, da competência, do compromisso dela na pauta que a gente vai tratar hoje aqui, que é muito difícil e muito importante, e infelizmente comum, né, que é a violência contra a mulher. E ela tem diversas especializações em políticas públicas, ela já trabalhou, apesar dela ser funcionária de carreira, funcionária federal de carreira, ela já trabalhou tanto no governo federal quanto no governo estadual, em secretarias de apoio e amparo à mulher. Então, a nossa convidada hoje aqui, Rejane Barragão, prazer ter você conosco. Eu que agradeço, Seja o bem-vinda, prazer Rejane. é todo meu. Que privilégio, hein? Meu Deus, estou sabendo que eu sou a segunda mulher convidada? Segunda mulher. A segunda Rejane. mulher. Que privilégio, que honra poder representar aí esse grupo de mulheres que já acompanha o podcast, que vem acompanhando esse desenvolvimento de vocês com temas tão importantes, tão essenciais aí para a nossa sociedade, né? Foi colocado aqui a questão da família, né? O pilar máximo da nossa sociedade, a responsabilidade do empresário, entendendo que a sua empresa é uma agência do reino e precisa ser levada com essa seriedade, pensar que além de suprir as necessidades básicas, o salário, o empresário tem uma responsabilidade espiritual também com seus funcionários, né? Exatamente. Então é importante ter essa visão de reino também voltada para a empresa. Rejane, então, como eu te falei, nós vamos tratar de um assunto que é muito delicado e infelizmente comum na nossa sociedade, que é a violência contra a mulher e que, no meu entender, e eu tô certo, com falsa modéstia, mas eu tô certo, é absolutamente contrário à masculinidade conforme ela foi determinada por Deus. Com certeza. A premissa de ser masculino não cabe nenhum tipo de violência contra a mulher. Como o Tato disse, que é o ápice da criação, né, Tato? A cereja do bolo. A cereja do bolo. Tato sempre usa essa expressão. Como diria em hebraico, é o Ezer. Olha aí. Então, Rejane, eu conheço já o teu testemunho, porque a gente convive, né? A gente tem uma relação de amizade mais íntima. Então, eu queria que você contasse a tua história e dentro da tua dinâmica, da tua fala, a gente pontuasse algumas situações que a gente vai colocar aqui. Então, Perfeito. por favor, a palavra é tua, o microfone é todo teu.
Perfeito. Mais uma vez, obrigada pelo privilégio de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha vida, da minha história, porque eu entendo que quando eu abro, né, aquilo que eu já ressignifiquei, que para mim não é mais uma ferida que está sangrando, e simplesmente tem uma cicatriz que me lembra de onde o Senhor me tirou. Então isso pode trazer cura, pode trazer transformação, pode trazer esperança para outras mulheres que estejam vivendo hoje num cenário de violência doméstica. Então assim, eu sou a filha do meio, de uma família de 7 irmãos, e a violência doméstica entrou na minha vida muito cedo. Eu me lembro ainda, na mais tenra idade, acredito com 6, 7 anos, de algumas cenas de violência relacionadas ao meu pai. Né? Vivia num lar dividido, minha mãe é cristã, sempre fez questão de nos ensinar nos caminhos do Senhor. Meu pai era um católico não praticante, um alcoolista, por vezes violento. Então, eu presenciei várias cenas de violência em relação à minha mãe, eu presenciei cenas de violência em relação à minha tia, depois, mais tarde, em relação à minha irmã mais velha, até chegar a minha vez. E chegou um momento assim, sabe quando você tem que romper com um ciclo? Mas eu acredito que desde muito cedo o Senhor já colocou em mim um espírito de inquietude, insatisfação, indignação com aquilo que era contrário ao que a palavra nos ensina. Então, quando chegou esse cenário na minha própria vida, eu disse, não, aqui eu tenho que dar um basta. Mas não é tão simples, né? Então, eu conheci um rapaz, morava no interior de Goiás, conheci o rapaz, eu tinha 18 anos, o grande amor da minha vida, né? Eu pensei assim, poxa, ele morava aqui em Curitiba, estava fazendo um trabalho em Goiás e nós nos conhecemos e eu me encantei. Hoje, estudando psicanálise, estou fazendo teologia psicossocial, inclusive. Hoje eu entendo que o que eu vi nele, o que me atraiu muito nele, foi muito essa questão da paternidade, a relação paternal, o cuidado paternal que eu não tive com meu pai e que eu via ele fazendo em relação às filhas deles. Ele já tinha sido casado, tinha 2 filhas do primeiro casamento, e eu admirei. Então, o homem que me chamou a atenção, que me atraiu, não foi o homem macho. Eu acho que foi muito o homem pai. Hoje, estudando mais profundamente, eu tenho isso assim com clareza. Então, foi amor assim, arrebatador, enfim. Nós namoramos durante 2 anos e meio, nos casamos, e com esse casamento eu vim para Curitiba. O ano era 1997. E deixei a minha profissão, eu era técnica em enfermagem lá no interior e vim para cá. Ele estava começando uma empresa na área de telecomunicações, eu assumi a parte administrativa e financeira, ele cuidava da parte técnico-comercial e nós formávamos uma parceria muito bacana. Naquele boom das telecomunicações, ganhamos muito dinheiro, foi muito produtivo. Dentro de pouco tempo a gente já tinha um número considerável, sei lá, uns 200 funcionários, equipamentos. Então foi muito... Essa parceria deu certo no plano comercial. E passados assim, uns 2 anos de casado, meu pai ficou muito doente. Infelizmente veio a óbito. E quando nós estávamos voltando do velório do meu pai, nós nos envolvemos num acidente. Ele estava ao volante. Eu tinha acabado de tomar um remedinho, imagina, depois no velório, né, dias ali já acompanhando meu pai no hospital. E aí eu tinha tomado um medicamentozinho e estava deitada no banco traseiro do carro com o cinto de segurança. E o nosso carro bateu num cruzamento a mais ou menos 140 km por hora. E eu fui arremessada. E o cinto de segurança me travou. Naquele momento eu tive um traumatismo raquimedular. E na hora eu perdi completamente os meus movimentos da cintura para baixo. Isso mesmo, eu fiquei paraplégica. Eu fui parar numa cadeira de rodas. E eu sempre começo as minhas palestras hoje, quando eu falo sobre a violência doméstica e familiar, com a minha versão Maria da Penha. Eu, cadeirante, aos 21 anos, 1,70 m, 46 quilos, escaras de decúbito, sem esperança de voltar a andar. Então, eu tinha acabado de perder meu pai, tinha acabado de perder a minha liberdade de ir e vir, e o meu castelo de sonhos, aquele conto de fadas da menina simples lá do interior, que veio parar na capital ecológica do país, Curitiba, a melhor cidade para se viver. Sabe aquele... Parecia um conto de fadas. Sonho, exatamente, né? Parecia um conto de fadas. E eu, assim, já me sentia muito desconfortável com aquilo que estava mais ou menos previsto, que acontecia com as meninas da minha idade lá no interior, né? Se envolvia muito cedo, engravidava muito cedo, não tinha possibilidades assim de estudar, e eu tinha um sonho. O meu sonho era ser babá.
Em eu sendo babá, como é uma cidade muito pequena, à medida que as pessoas iam ficando mais velhas, elas iam para a capital. E sempre retornava, finais de ano, um aniversário, nos velórios. E eu sonhava que viria uma família com criança, sempre gostei muito de criança, e me levaria para uma grande capital. Ali eu poderia estudar, conhecer uma outra realidade, fazer uma faculdade. Sempre fui muito justiceira, achava que eu ia fazer direito. Enfim, não tinha faculdade de direito na região, na minha região, ali no meu entorno, não tinha. Enfim. E o casamento, para mim, foi muito isso, né? Eu amava, estava apaixonada, era tudo que eu imaginava. Nossa, eu vou constituir uma família, estou começando uma vida nova. Parecia um país diferente. Eu me sentia realmente num conto de fada, num filme de sessão da tarde. Até esse fatídico acidente que me deixou na cadeira de rodas. E aí foi que a violência entrou no meu lar. Eu começo as minhas palestras com a minha versão Maria da Penha, que eu digo, não foi a violência que me colocou na cadeira de rodas, mas foi o fato de eu estar na cadeira de rodas, que esse cenário de violência se tornou uma realidade na minha vida, pessoalmente. Então, aquele que era o meu príncipe encantado, o salvador, o homem que eu amava, a referência de cuidador, que tem muito a ver com essa questão da masculinidade bíblica, né? Sim. O que vai suprir as necessidades, o protetor, o cuidador, ele se revelou para mim numa outra faceta. Ele passou a ser o meu algoz. Então, começa aí um ciclo de violência que eu faço questão de falar nas minhas palestras, que ninguém se apresenta para você com a sua pior versão. Sim. É sempre o príncipe encantado montado no cavalo branco, né? E você é a mais linda, você é a mais inteligente, você é perfeita para ele. E com o passar do tempo, a pessoa que já tem esses traços de violência na sua personalidade, ele começa a te cercear, ele começa a te limitar, colocar que aquelas pessoas não são adequadas para você conviver, aquela roupa não é adequada para você, aquele emprego não é adequado. Com isso, ele vai te minando, te isolando ao ponto dele dominar completamente a sua vida. Ele vai te diminuindo, assim, né? Total. A gente perde a identidade. Ele te apaga, como se fosse um quadro negro e você vai sendo apagada, né? Exatamente isso, Juliano. Cheguei num momento assim que eu falei, me perguntava quem sou eu dentro daquele quadro. Você estava apagada. Exatamente. Então, começou com uma violência psicológica. Eu sofri todos os tipos de violência. A psicológica, a patrimonial, a sexual, porque você imagina, uma mulher que não tinha sensibilidade nenhuma da cintura para baixo, eu me submeti à relação sexual. Por quê? Porque eu queria salvar meu casamento. Eu não tinha prazer nenhum, mas eu me submetia para satisfazer o outro. Isso é uma violência. Sim. E na verdade, Regina, até você falando da questão da violência, né? E você elencou muito bem, porque muitas vezes as mulheres que estão nos ouvindo pensam que a violência muitas vezes é só uma agressão física. É um tapa. Algo não, mas essa violência ela vai muito além disso. É uma questão verbal, é uma questão financeira, uma violência patrimonial, né? É uma violência social, porque muitas vezes você, na questão social, você é rebaixada. Então, é uma amplitude muito maior do que a gente pode imaginar. Porque na nossa cabeça, como uma sociedade patriarcal, a gente tem aquela ideia da agressão. E da violência física. Física mesmo, da agressão física. Né? E não. Né? Apesar de, claro, até vendo que você está falando, a questão da sociedade patriarcal nos leva a uma questão cultural que tem que ser desfeita, né? Exatamente. Então, esse teu tema é fantástico para desfazer essa questão do patriarcado, como a gente sempre fala muito aqui no podcast, né? A masculinidade que não tem nada a ver com machismo, né? Não. Quem ama, cuida, protege, né? Vai sempre zelar pelo outro. E a Bíblia nos ensina, né? O principal dever do homem é amar a sua mulher, amar a sua esposa, como Deus ama a igreja e ao ponto de dar a sua vida por ela. Justamente. É sobre isso e não tirar a vida dela. Eu sei que isso deve estar já previsto na sua fala final também, tudo. Mas como o Fernandinho falou, nós somos amigos, nós convivemos, nós temos uma relação de intimidade, né? Nossas famílias, né? Então, assim, o Daniel chegou na tua vida. Exato. Assim chegou os seus 3 filhos também, né? Certo. Eu não queria reservar isso só para o finalzinho, porque assim, eu queria que as pessoas pensassem no contraste do que ela viveu. Ela viveu uma violência em todos os sentidos, como ela colocou, como o Juliano aqui também ampliou um pouco a visão de você, mulher que está nos assistindo, que a violência não é só física, né? Existem vários tipos de violência que muitos homens, infelizmente, praticam. Trago nos materiais aqui bastante a desmistificação dos tipos de violência, a violência física, a violência emocional, patrimonial, a própria
eu acho assim que o ápice da violência é o feminicídio, né? Sim. Então não está aqui descrito na Lei Maria da Penha como um tipo de violência, que ela tem uma lei específica, mas a violência moral. Quando te degrina a sua imagem, né? A sua identidade. Então muitas mulheres estão neste lugar e não se dão conta. É o jeito dele, é a personalidade dele, é a criação dele. Né? Eu provoquei, eu fiz algo que... Mas justifica, eu fiz algo que ele não gostou. Mas ele tá deprimido. Você tá entendendo? Sim. Coloca a mulher num lugar de vulnerabilidade muito grande, ao ponto de chegar ao gaslight, que é quando coloca em dúvida a própria sanidade mental dessa vítima. A gente se pergunta, meu Deus, eu falo por mim, porque quando eu comecei a expressar as coisas que eu tava vivendo dentro da minha casa, eu vi de familiares, de amigos, falar, pô, você tá caçando cabelo na cabeça de ovo. Olha, pensa, homem trai, mas ele sempre volta para sua esposa, volta para sua casa, machucada. Imagina, volta para sua casa. Nossa, e assim, eu acho que eu até vim falando no carro aqui com a minha assessora, falando para ele assim que o nosso ethos protestante, né? A nossa razão de ser cristã nos coloca num lugar de responsabilidade pela salvação, pela transformação do outro. Era assim que eu me sentia. Sim. Eu achava assim que, poxa, de repente Deus tem um trabalho para fazer uma transformação, fazer na vida dele, e eu sou esse instrumento. Sim. Então, enquanto era comigo as agressões, eu ainda pedi, olha a gente querendo ser Deus, né? Falo pra você, mulher aí que me ouve, que talvez esteja passando por isso e em algum momento você tenha pensado assim, poxa, como eu já falei um dia, se é esse mesmo escolhido de Deus pra mim, mói, tira tudo, tritura, mas traz ele de volta. É por aí. Até que eu me deparei com um quadro que hoje eu falo com todas as letras, demorei muito tempo para usar os termos corretos e dizer que eu fui casada com um pedófilo. Eu descobri um abuso de uma menor, inclusive dentro da minha casa. Aí a coisa mudou de figura. Não era só comigo. E muitas mulheres passam por isso, diversas vezes. E quando uma criança, uma adolescente, está sofrendo algum tipo de abuso, ela dá sinais. E foram esses sinais que me chamaram a atenção. Agressividade, mudança no comportamento, bebida alcoólica, acesso à bebida alcoólica, revolta. E eu comecei a perceber, essa menor era muito próximo da família, né, e tudo, e eu comecei a identificar esse tipo de coisa, né, e eu comecei a passar coisas na minha cabeça, e chegou um momento, justamente o gaslight, eu pensava, meu Deus, será que eu estou inventando coisa? Será que, de onde eu estou tirando? Será que isso é real? Eu tô enxergando algo que não existe. E quando eu abordava, o outro falava, não, você tá louca, e realmente eu falava, meu Deus, ao ponto de eu juntar minhas últimas economias e contratar um detetive particular para provar para mim mesma que aquilo não era coisa da minha cabeça, era real. Sim. E descobri inúmeras outras coisas, traições, dentre tantas coisas. E com essa menina, ela estava assim, ao ponto de explodir. Ela só precisava de uma oportunidade para abrir seu coração. Então eu fechei a porta do quarto, entrei num quarto com ela, fechei a porta do quarto e disse, eu já sei de tudo. Ele já me contou, mas eu quero ouvir de você quando isso começou. Ela só precisava disso. Para ela abrir o coração dela e me contar. E aí meu mundo caiu, porque assim, eu imaginava algo... E que idade tu tinha nessa época, Regiane? 21 anos. 21 Nossa. Olha pra você ver. Uma menina, né? Uma menina. E já tinha lutado tanto. Eu vim pra esse casamento, como eu disse, ele já tinha sido casado. A gente brigou pela guarda desses filhos. Moravam comigo as filhas dele, que eu amei, cuidei. E ele me cobrava sempre um filho. E eu falava assim, nossa, como é que eu vou dar um filho se a gente precisa arrumar a casa? Sim. Consertar tudo isso aqui. As crianças, né, vindo de uma separação difícil. A mãe também cheia de vícios. Uma série de coisas que eu falei, não, vamos arrumar tudo isso aqui primeiro, para depois vir. Eu não imaginava que essa cobrança de um filho também era uma forma dele me aprisionar. Você sabia disso? Que os autores de violência doméstica, né, os agressores aí de plantão, eles usam o argumento da família, né? Eles usam o argumento da nossa... Como é que você vai largar a sua família? Vai desmanchar a nossa família? E eu cristã. Sim. E o perdão? Onde é que está o perdão? Aprontou uma vez, aprontou outra vez. Né? A Bíblia nos ensina que nós temos que perdoar 70 vezes 7 a mesma pessoa no mesmo dia. Então até isso foi usado contra mim. Regiane, depois você falou um tema que eu tô aqui curioso. Claro, você como uma cristã, né, uma mulher
que faz a diferença realmente. A gente vê que aonde você tá, né? Você é rodeada por mulheres. Onde você chega, você é rodeada por mulheres. É verdade. Por pessoas que sabem da tua capacidade, que sabem que você faz a diferença na vida delas, né? Tanto que tem o Ministério Mulheres Escolhidas e está fazendo a diferença de uma forma, assim, Amém. grandiosa. Como é que você... Você estava falando outra coisa, mas assim, me veio aqui. Como é que você conseguiu a questão do perdão? Como é que foi isso daí? Mas tem um detalhe. Conta a história Conta o gancho da piscina. Mas antes de mais nada, posso só concluir uma pergunta que eu queria te fazer? Fala. Eu sei que é um contraste enorme, tá? Daniel Barragan, você tá me assistindo, eu sou teu fã. É o marido atual da Rejane. Ela tem 3 filhos com o Daniel. Uma bênção. Mas a pergunta que eu ia te fazer, porque você saiu de uma história, né, trágica, uma história de violência, e você tinha tudo que na tua traição psicológica, né, na tua mente, né, então assim, sofrida na tua mente, machucada, ferida por dentro e por fora. Jamais eu vou confiar num homem de novo. Falei sobre isso hoje. E apareceu o Daniel Barragan, e eu queria assim que você corroborasse com a gente, porque a gente fala que masculinidade, gente, em nada tem a ver, é nessa câmera aqui, e nada tem a ver com machismo, nada tem a ver com autoritarismo, e nada tem a ver. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Exatamente. E você encontrou um homem justamente... Total. Digamos assim, totalmente a ver com o que a gente coloca aqui. Então, né? assim, faz assim, ó. Conta o desfecho. Conta da piscina. Ah, ok. Responde o Juliano. Depois disso, como é que você perdoou? E aí você entra na questão do Tato, dizendo o que o Daniel representa. É só pra minha pergunta não ficar no vácuo, mas você vai responder nessa sequência que o Fernando falou. Vamos lá. Eu não sei se nessa sequência, mas vamos lá. Então, como eu disse, esses episódios de violência, eles foram se tornando cada vez mais frequentes. Começa com uma coisa que é mais sutil, até chegar às vias de fato. E no meu caso, eu sofri 2 tentativas de feminicídio. Hoje tem nome, né? Vamos nominar as coisas. Eu demorei muito tempo para falar sobre feminicídio. Eu demorei muito... Recente, acho que deve ter 2 anos que eu falo que é feminicídio, que hoje é crime tipificado na lei, que eu falo sobre pedofilia, que é o abuso de menor. Então, hoje eu tipifico isso, porque para mim foi muito importante dar nome aos fatos. Então, no primeiro... Um pouquinho, eu vou te interromper, é só uma coisinha. Gente, quando ela fala em pedofilia, eu só queria que você entendesse o seguinte, existe um cerne para pedofilia. Nós tratamos isso no último podcast, e com certeza teu primeiro marido, ele era viciado em pornografia também. Não é porque a pornografia é o cerne da pedofilia. Né? Um processo... Um pedófilo hoje que pratica crimes contra crianças. A pedofilia é a cereja do bolo. Exatamente. Né? Mas ele foi um pornógrafo ao longo de uma história de vida masculina. Né? Pode continuar, Regi, desculpe. Sim. Então, o primeiro episódio, você imagina uma mulher passando por todo esse tipo de coisa ali, acamada, se sentindo a última das mulheres, a última da sua espécie. E que você começa um processo de inquisição, você vê comportamentos diferentes, você começa a questionar. E eu me lembro um carnaval que ele tinha saído, tipo, na sexta-feira e voltou para casa no domingo. E a irmã dele, por acaso, estava na minha casa esse final de semana, porque eu ficava abandonada ou sendo cuidada por qualquer um que pudesse naquele momento. Que tivesse piedade. Porque ele mesmo estando ao volante, né, quando eu sofri esse acidente, não teve essa piedade, né, de cuidar de mim como um ser humano que estava sob a responsabilidade dele ali. Não era nem como um marido, como um cuidador, né, como a Bíblia ensina. E eu me lembro que ele chegou, acho que no domingo do carnaval, e eu comecei a questionar onde ele estava, o que estava acontecendo e tal. E nós tínhamos uma casa muito grande. Eu me lembro que ele me levou no colo até o fundo da minha casa e me colocou de cabeça para baixo na piscina. E tentou me afogar. E dizia para mim, ele me afogava e tirava e falava que era para eu esfriar a cabeça. Chegou um momento que eu estava perdendo as minhas forças. A cunhada, naquele momento, que era irmã dele, chegou e falou: meu irmão, pelo amor de Deus, olha o que você está fazendo com essa mulher. Essa mulher é indefesa, ela não tem como reagir. E aí eu me lembro que ele me levou no colo, toda molhada, para o banheiro, me sentou numa cadeira, porque eu não tinha equilíbrio nem para ficar sentada. Então tinha uma cadeira de banho, aquela coisa toda. E ele me levou, abriu a ducha e se ajoelhou, começou a chorar, falou que não sabia onde estava com a cabeça. Ou seja, para cobrir um comportamento totalmente errado, 3 dias fora de casa, em pleno carnaval, chegou, tentou me matar, depois foi aquele drama. Aí volta no que a gente chama no ciclo da violência da lua de mel. Promete, se arrepende, promete que não vai fazer, não sabe onde estava com a cabeça, justifica por causa da bebida, outros vão justificar por causa do consumo de droga, outros vão justificar por causa de uma infância terrível, abusos que sofreu. Ou seja, sempre vai ter uma justificativa. E a mulher
que está ali naquele emaranhado de emoções, dependência, pensa, dessa vez... Deu certo. Dessa vez ele vai mudar. Vai mudar. Eu vou dar mais uma chance. Sim. Sabe os 70 vezes 7? Sim. Então, por isso que eu digo que enquanto era comigo, eu suportava, acreditando que pudesse haver uma chance de transformação, sabe? De cura, de libertação. E ele pudesse ser aquela pessoa, ao ponto de ele usar a minha fé, né, eu chamar os irmãos da igreja, confessar uma pequena coisa para dizer: eu estou arrependido e eu preciso que vocês me ajudem, eu preciso salvar minha família. E aí lá vinha aquela esperança no meu coração: vamos tentar. Casados para sempre, conversa com o pastor, e tudo isso a gente passou, né? E apesar dele não ser cristão, mas ele sabia que isso para mim era importante. Por isso que eu digo que a nossa essência cristã nos coloca, nós mulheres, numa condição de ainda mais vulnerabilidade. Inclusive, tem estudos que indicam isso. Não sei se eu já comentei isso com vocês, mas, por exemplo, no ano de 2022, houveram mais de 62 mil denúncias no Disque 180. Tá? Que é a Central de Atendimento às Vítimas de Violência, Central de Atendimento à Mulher. Dessas, 40% se declaravam cristãs. Olha, a gente não tem esse dado em relação ao marido, se ele também era cristão. Mas o que isso nos faz pensar? E tem estudos, né, pesquisas e alguns artigos que corroboram nesse sentido para dizer que essa posição, né, de ser instrumento de Deus para promover a salvação, a cura e a libertação, nos coloca nesse lugar de vulnerabilidade. E as igrejas precisam falar sobre isso. No geral, as igrejas tratam isso de gabinete, no privado. E nós precisamos falar disso abertamente. E ao nós púlpito, né? Isso tem que ser trabalhado de uma forma mais... ao púlpito mesmo. Nossa, nós tivemos uma experiência recente, o ano passado. Nós, né? Todo mundo acompanhou aqui, nós somos da Igreja Batista do Bacaxeri. Durante o ano inteiro nós trabalhamos sobre essa temática. Está aqui o material que eu ajudei a produzir. Escrevi essa cartilha sobre enfrentamento à violência contra mulheres. Aqui a gente desmistifica o tipo de violência, fala sobre os ciclos de violência e encerramos sinais de abusos, né? De relacionamento abusivo, e encerramos com informação mostrando onde que a gente pode buscar ajuda. Isso é então é importantíssimo, totalmente instrutivo. Começamos preparando as lideranças para saber como acolher uma vítima de violência na igreja, que ela deve ser tratada não só no aspecto espiritual, mas deve ser tratada na sua integralidade. Lembrando que esse acompanhamento deve ser tanto para a vítima quanto para o agressor, quando ele quer ajuda. Né? Mas que o atendimento, independente do qual ele seja, não exime o agressor das consequências dos seus atos. Claro, então nós precisamos acolher do ponto de vista emocional, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista espiritual, mas nós devemos aconselhar, orientar essa vítima a fazer as denúncias nos canais que é de direito. Nós não estamos para substituir nenhuma das instâncias, né? Exatamente. Nós apresentamos, trouxemos o pessoal da Casa da Mulher Brasileira para mostrar toda a estrutura que está à disposição. No meu tempo não tinha isso. Não tinha Lei Maria da Penha, não tinha Estatuto da Criança e do Adolescente como é hoje. Então já foi me questionado, tá bom, onde você foi buscar ajuda? A quem você recorreu? A igreja? Nossa, família, eu estava longe da minha família. E com as poucas pessoas que eu pude compartilhar isso, no primeiro momento até duvidaram que realmente eu estivesse vivendo isso. Isso é muito comum, né? E ele ainda alegava, não, ela está deprimida, ela está inventando coisas. Quando chegava na frente das pessoas me tratava bem, mas só eu, ele e Deus sabemos o que eu vivi entre quatro paredes. Como eu disse, a primeira tentativa foi de afogamento. Na segunda, que foi quando eu descobri essa situação da pedofilia, ele tentou me matar por estrangulamento. Eu tinha sido vítima de um acidente, a gente estava voltando para casa, começou ali uma discussão e eu estava juntando provas, né, me munindo de provas, mas eu não aguentei, eu explodi quando eu confessei as descobertas que eu tinha feito. E aí ele pegou sentido praias e começou a dirigir em alta velocidade, frear na traseira dos caminhões, falando que ele iria para o inferno, mas que eu iria junto. E quando eu tentei ligar, discar ali do meu telefone, ele começou a me espancar e me estrangular. E naquela ânsia, né, de sobreviver, gritei e pedi socorro. As pessoas achavam que era brincadeira. Então preste atenção quando alguém está te pedindo socorro. Olha. Preste atenção, porque, como eu disse, né, a vítima ela dá muitos sinais. E aí eu consegui, ali pelo redaio do celular, discar para o meu irmão, que era a última chamada, e gritei o que eu tinha descoberto e que ele estava tentando me matar e tal. Nessa hora,
quando eu estava perdendo completamente o meu sentido, que eu não conseguia mais reagir, ele me soltou. E ali eu fiquei como um trapo no banco do passageiro, não consegui mais ter nenhum tipo de reação. Ele me levou, me abandonou na frente da casa do meu irmão. E como a gente estava num processo de justiça, assim, sabe aquele filme Dormindo com o Inimigo? É fichinha perto do que eu passei. Então acionamos a justiça e foi na minha casa, que era uma casa grande, muito segura, o Esquadrão Tigre, que é para pegar bandido de alta periculosidade, 14 policiais altamente armados. Então sabe aquela cena de filme? Eu voltei à casa e precisava tocar a campainha para ele ver que eu estava sozinha, para ele abrir a porta para os policiais fazerem a abordagem. Eu tirei as crianças de casa, elas foram devolvidas para a mãe, né? Então, assim, toda essa história num processo em que foram 6 meses de intenso sofrimento. E para quem não tinha esperança de andar, eu tinha uma esperança muito vívida. Eu não me lembro com certeza, mas eu acho que foi depois desse dia da tentativa de afogamento. No dia seguinte, ou nos próximos dias, o meu desespero era tão grande, eu queria tanto pôr fim naquele sofrimento, que eu pensei em tirar a minha própria vida. A sacada do meu quarto dava na parte mais profunda da piscina. Eu pensei, se eu me jogar daqui, eu não consigo reagir, não tem ninguém para me socorrer. E pronto. Resolvo. E detalhe, a pessoa que pensa em tirar a sua vida, ela não quer morrer, ela não quer suicidar, ela quer pôr fim ao sofrimento. É o sofrimento, né? Que é o ápice, não Você é não a vê vida, alternativa, não vê saída. Foi aí que eu fui lembrada. Quem é o dono da minha fé? Quem é o dono da minha vida? Quem é o dono, sabe, de tudo que permite, tudo que acontece, não importa os post-its que é colocado na gente, não importa as histórias que nós vivemos, as escolhas erradas e as consequências dessas escolhas que nós vivamos, o Senhor nunca abre mão da nossa vida. E Ele usou uma pessoa do outro lado do país, por telefone. Agora que entra. Para dizer para mim que ele estava vendo. Qualquer pessoa podia imaginar que uma menina, uma moça de 21 anos, paraplégica, sem perspectiva de voltar a andar, poderia se perguntar por quê? Eu sou boa, eu faço bem, por que eu estou vivendo isso? Eu não mereço, né? Eu não mereço, né? Então a gente se perguntar para o Senhor. Mas foi tão específica aquela palavra que a pessoa do outro lado da linha, lá no interior de Goiás, viu minha mãe ao telefone, ela estava no orelhão, ela não tinha telefone fixo na época, e ela viu e falou, você está falando com a Rejane? Falou, posso falar com ela? E pegou o telefone e me entregou uma palavra muito especial. O Senhor manda te dizer que Ele tem visto todo o seu sofrimento, quanto você tem chorado, quantas vezes no seu banheiro, olha a especificidade. Naquela tarde eu tinha pego assim umas agulhas, tinha agulhado as minhas pernas, né? E me perguntando, Senhor, por que eu tô desse jeito? Minhas pernas já atrofiadas. Imagina onde é que estava a vaidade dessa mulher, sendo humilhada, sendo espiziada, sendo judiada, tinha acabado de ter, né, sofrido essa tentativa de feminicídio. E eu me perguntava, Senhor, mas por quê? E Deus foi tão preciso. O cuidado dele foi tão crucial comigo naquele momento que ele falou, o Senhor tem visto quantas vezes no seu banheiro você olha para o seu corpo e pergunta por quê. Mas eis que eu vou restaurar a sua saúde para a honra e glória do meu nome. Ele nunca prometeu que ia restaurar o meu casamento. Porque eu já estava pagando preço pelo jogo desigual de escolhas que eu tinha feito lá no passado. Observâncias que eu não fiz, né? Com a intencionalidade que a Bíblia nos ensina de observar determinadas coisas. Por isso que hoje, quando eu falo com mulheres, eu pergunto para mulheres em vários aspectos de relacionamento. Aqui eu faço uma analogia, até a ministração do nosso pastor Roberto Silvado, com uma questão mais prática. Eu pergunto sempre para as mulheres. As pessoas com quem você tem se relacionado, isso serve para o relacionamento afetivo, serve para o seu relacionamento de amizade, elas te aproximam mais de Deus? Elas te aproximam da sua família? Elas aceitam o seu passado, respeitam o seu presente e investem no seu futuro? Se alguma dessas respostas for negativa, repense esse relacionamento. Fantástico, Jane. Olha, se que todas resumo. elas forem negativas, menina, muda tudo. Corre que ainda dá tempo. Sabe que você falou uma coisa assim que realmente é impactante, teu testemunho, e o centro de tudo que a gente faz tem que ser revelar Jesus. Amém. Isso é fundamental. E o que você nos traz é isso, que independente da situação,
o evangelho nunca perdeu a essência, que é revelar Jesus para ti. O propósito de Deus para nossa vida, da nossa criação, que o Senhor nos escolheu desde o ventre, com coisas específicas para a gente viver, e talvez pela dureza do nosso coração Ele permita que nós passamos por grandes provações, né, para nós chegarmos ao ponto de ouvirmos do Espírito Santo aquilo que o Senhor, aquele chamado, aquele propósito especial que Deus tem. Eu tenho o privilégio de dizer que eu superei, né, eu curei. Foram tantas coisas. Você falou aqui da questão de como é que eu me senti naquele momento. Imagina. E como é que tu conseguiu 21 perdoar? anos, exato. Conjunto, falei né? sobre isso. No começo, Juliano, foi muito difícil, porque era muita coisa. Então, nós passamos, depois desse episódio, nós entramos no processo litigioso. Foi 1 ano de processo litigioso. Durante esse período, eu coloquei ele na cadeia. A justiça colocou ele na cadeia 2 vezes, porque ele não pagava a pensão. Ele se recusava a pagar a pensão. Ele usava os filhos para poder se aproximar de mim e dizer, me trazer até uma responsabilidade para com aquelas crianças. E eu ficava ali me perguntando, meu Deus, qual que é o propósito disso tudo? Porque eu morria por causa daquele traste. Só Jesus. E eu achava que não tinha vida além daquilo, né? E eu aprendi justamente, né, na igreja sobre a questão do perdão, que o perdão é uma decisão. Sim. Perdão é atitude. Então eu decidi perdoar. No começo foi muito difícil. Eu confesso que foi da boca para fora. Eu comecei a verbalizar. Eu perdoo fulano, eu perdoo ciclano, eu perdoo por isso, eu perdoo por... Mas não falava assim com essa tranquilidade, não. Era engasgado. Sabe aqueles gemidos inexprimíveis? Muitas vezes foi assim. Até eu me dar conta que verdadeiramente o perdão do Senhor tinha alcançado o meu coração. E ele, engraçado, que ele me procurava e falava para mim, tá, mas se você me perdoa, então vamos recomeçar a nossa história, vamos isso. Eu falei, não, eu te perdoo, mas eu não confio em você. Sim. Você não mudou, você, né? Eu não perdoo para conviver comigo, eu te perdoo para você seguir a sua vida. Ele chamou o meu pastor à época para falar justamente sobre isso, né? Que religião é essa? Que fé é essa? Que proclama o perdão, mas que não é capaz de me aceitar de volta. Sim. Eu vou contigo, eu vou para a família, eu vou, admito, né, um monte de coisa errada que eu fiz, mas nos dá uma nova chance. Mas ali eu percebia que cada vez que eu titubeava para ceder, acontecia algo. Olha como Deus zelava de mim. Acontecia algo para me revelar o que estava por trás e não me deixou cair. Sabe? E foi muito interessante. E foi assim, até eu conhecer o Daniel. 2 anos depois. Então, assim, ó, a noite escura acabou. Aí amanheceu o dia. Depois de 1 ano desse processo litigioso, eu me lembro como se fosse hoje. Eu acho importante falar isso, porque é algo muito íntimo. Mas é muito importante. No dia que eu era perseguida, filmada, fotografada, ameaçada. Então eu estava num lugar de muita vulnerabilidade. Eu me lembro que eu corri para a 4ª Vara de Família um dia que a gente tinha uma audiência e eu cheguei, era a doutora Joeci Camargo. Desembargadora, defensora do direito das mulheres, uma pessoa que eu... Extremamente atuante nessa área. Extremamente atuante. E eu cheguei para ela aos prantos e falei, eu não quero nada. Eu quero viver. Eu abro mão da pensão alimentícia, eu abro mão da minha participação na empresa, eu quero viver. E ela me disse, filha, não é assim tão simples. Vocês têm um patrimônio, você tem que começar com o mínimo para você recomeçar a sua vida. E eu me lembro que ela me colocou numa sala separada, isso é muito importante, separada do meu agressor, porque ele ainda exercia muito domínio sobre mim, e houve um acordo, eu cedi demais, a gente envolvida emocionalmente, né? Sim. Mas enfim, se você escutar a versão dele, eu ainda vou ser a megera, muito provavelmente. E saímos ali, daquela audiência, que conciliou num divórcio, né? Que era todo um processo litigioso, que conciliou num divórcio. E eu ainda fui pro motel com esse cara. Bah. Olha que... Eu quero falar pra você isso, porque assim, pra você não olhar com um olhar de julgamento pra uma mulher que tá num ciclo de violência. Sim. Ela está envolvida emocionalmente. Ela não tem razão, né? Ela está na dependência emocional, física, financeira. Quando há filhos nesse relacionamento, a cobrança é ainda maior. Ela pensa, e agora o que vai ser de mim? O que vai ser dos meus filhos? Como é que eu vou fazer sem recurso? Ela tinha toda uma estrutura, né, que a sustentava, que ela estava acostumada. E agora? O que eu faço? Como vai ser a minha vida? Como vai ser a minha vida daqui para frente? Então, eu abro isso assim com, por um lado, uma leveza de dizer, para mostrar para você, mulher,
que sofre violência e tá nesse ciclo vicioso de, às vezes com o mesmo parceiro, às vezes você até troca de parceiro, mas você ainda se submete a um relacionamento abusivo, para olhar para mim e olhar para minha história, o que eu ressignifiquei dessa história hoje, que tem essa cicatriz, como eu disse, para me mostrar de onde eu saí, para dizer para você que há esperança, há luz no final do túnel. E aí entra o Daniel Barragan. Eu brinco assim, que Deus olhou do céu e falou assim, nossa, minha serva foi fiel, ela permaneceu firme nos meus princípios, eu vou dar o melhor para ela agora. E aí eu conheci o Daniel, um argentino lindo, executivo da multinacional. Eu ainda usava muletas nessa época. Nesse processo de eu não aceitar a minha deficiência, eu alugava os equipamentos. Então eu saí da cadeira de rodas, passei para um andador, aprendi marcha, depois fui para as muletas canadenses. Eu me senti liberta e sentindo que o propósito do Senhor tinha se cumprido na minha vida quando eu tinha liberdade de andar de muleta. Então Deus já restaurou minha saúde. Eu voltei a andar, não voltei? Você teve a tua liberdade, pra mim, aquilo já era o ápice, né? Mas Deus tinha muito mais. É mais ou menos assim, ó, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Superabunda tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Eu já estava me sentindo livre. E aí eu lá com as minhas muletinhas, magrinho, o Dani fala que uma bicicleta tinha mais carne do que eu. Eu pesava 46 quilos, com 1,70 m, imagina. Nossa. Muito sofrimento. Chapinho. Nossa, era muita coisa. E aí eu conheci o Daniel, né? Tava ele, o meu cunhado, era um happy hour de uma empresa, e eu, pela primeira e única vez que eu saí com a minha irmã e uma amiga dela para um happy hour, e Deus, né, me permitiu ir lá para conhecer o Daniel. E eu brinco assim, que Deus olhou do céu e falou, minha serva boa, tem sido fiel, ela já penou muito, eu vou dar o que tem de melhor, vou escolher o que tem de melhor. Aí eu brinco que ele me desafiou, falou, você gostou dele? Achou ele bonitinho? Ganha ele pra mim que eu vou te dar ele de presente. E foi exatamente o que aconteceu. Eu ganhei o Daniel para Jesus, né? Eu coloquei para ele no primeiro momento que eu não queria me relacionar com ninguém, contei a minha história, né? Com muita dor ainda, eu ainda estava presa nesse relacionamento, eu ainda estava afetivamente presa nesse relacionamento, apesar de já estar divorciada, e eu não me sentia com a liberdade de me relacionar. E assim, nunca imaginei, alguém me perguntou aqui, eu nunca imaginei me entregar a um amor verdadeiro novamente. Por quê? Você não conhecia, né? E você estava totalmente ferida, né? O que eu imaginava que era amor se revelou no meu pior pesadelo. Sim, mas os pesadelos a gente acorda e vê que não é real, né? E eu vivi isso muito na pele. E volta aquela máxima de dizer todos os homens são iguais. Eu voltava para mim, aconteceu com a minha mãe, aconteceu com a minha tia, aconteceu com a minha irmã, aconteceu comigo, vai acontecer de novo, sabe? Então, é um ciclo vicioso, eu tava num lugar de vulnerabilidade, de dependência assim tão grande, e eu comecei a orar. Primeiro foi esse processo de perdão, e depois eu falei, nossa, 20 e poucos anos, né? Eu já estava com uns 23, eu já tinha passado uns 2 anos do processo em si, né? Eu já voltando a andar, estava no meu 2º ano de faculdade, e colocava diante de Deus, Senhor, se for da sua vontade, então prepara e eu fui exigente. Ó, meninas, vou ensinar vocês a pedir um marido para o Senhor. Eu fui muito exigente. Eu descrevi algumas características de uma pessoa que poderia ser habilitado para ser meu esposo. Primeiro, ele tinha que ser um homem segundo o coração de Deus, que amasse mais a Deus do que qualquer outra coisa, que pudesse me ajudar na minha fé. E eu fui colocando algumas características. E eu me lembro que no final da lista tinha sabe aquele detalhezinho, a cereja do bolo, como você colocou? Eu falei, nossa, eu acho tão lindo um sotaque assim, francês, um sotaque estrangeiro. Na minha cabeça veio o francês, mas não, Deus tinha separado melhor, era um argentino. E quando eu conheci o Daniel, eu contei a minha história para ele, e ao que passa em vocês, ele me respeitou a minha fé. Ele, 33 anos, sempre tinha sido católico. Para ouvir de uma mulher que já tinha sido casada, que queria viver a integralidade do seu corpo. Isso aqui eu não estou dizendo que não houve contato físico, não houve nenhum tipo de relacionamento antes do casamento, não é isso. Mas eu disse para ele, eu estou em santidade, num caminho de santidade, e para isso eu preciso da sua ajuda. Eu me lembro que eu fiz um compromisso de interceder por uma pessoa que estava passando por um câncer.
Ela nunca vai saber disso. E eu acho que se ela souber, ela vai até rir da minha cara. E eu fiz um compromisso com Deus que durante 40 dias eu ia orar, eu ia jejuar, ia permanecer com o meu corpo puro. Então, cada vez que o Daniel se aproximava de mim, começava a beijar e começava a ficar um negócio mais caliente, eu falei pra ele, contei pra ele, eu acho que eu ganhei ele pra Jesus com a minha atitude. Que ele viu que era a minha entrega por alguém que ele não conhecia. Eu acho que se a pessoa souber que eu fiz hoje, talvez ela vai, né, ouvir esse podcast, vai falar, gente, que palhaçada é essa? Mas não, era a minha fé. E eu acho que com isso eu conquistei ele. E aí eu chamava ele para ir para a igreja. Eu frequentava uma igreja bastante pentecostal, era um reteté, e até hoje ele brinca que eu falo que ele é casado com uma mulher escarpando de fogo. E eu me lembro que nos cultos tinha um irmãozinho lá do som, né, na época que algumas igrejas tradicionais ainda tem isso, né? Aquele isolamento, aquela ilha lá. E o irmãozinho, daqui a pouco, dava uma rajada de línguas estranhas. E o Daniel se assustava, sabe? Ficava assim, meio perplexo, olhando tudo aquilo. Não entendia nada daquele movimento, né? E aí, quando eu convidava ele para ir à igreja, ele falava assim, qual igreja? Eu falava, a igreja que você quiser. Não é a minha igreja, é o meu Deus. E se nós estamos caminhando rumo a ter uma vida a dois, juntos, a formarmos uma família juntos, nós temos que trilhar o mesmo caminho. Nós temos que escolher uma igreja a qual nós vamos pertencer, onde nós vamos servir, onde nós vamos ser orientados. E assim foi a minha jornada. Acho que ali Deus me deu sabedoria. Você estava no centro da vontade de Deus. Tá vendo? Aí quando você está no centro, tudo flui, né? Tudo coopera, né? Para o bem. E aí a gente, 8:28, né? a gente caminhando aí, nós estávamos noivos já. Tanto é que nós temos um casamento mista religião no Brasil, no dia 20 de fevereiro, celebrado por um pastor presbiteriano, e 8 dias depois nós fizemos o casamento também, missa religião, celebrada por um padre lá na Argentina, e que honrou a família dele, respeitei, conquistei. Pronto. E quando eu pedi do Senhor um sinal, falei, Senhor, eu não quero mais pagar o preço pelo jugo desigual. Foi quando, faltando poucos dias para o nosso casamento, ele aceitou Jesus. Eu olhava, olha que interessante, as mulheres vão gostar, as mulheres gostam de ouvir isso. Eu olhava um irmãozinho pregando lá, veio um missionário, um pastor, não me lembro, acho que era o nome dele, não me lembro, mas enfim, e ele ministrando com um terno bonito, alinhado, falando com a autoridade do Espírito Santo. Eu olhava e falava, Jesus, esse não, Jesus, que esse é daquela irmãzinha, mas eu quero um desse modelo. E hoje eu tenho o meu pastor, um homem segundo o coração de Deus, alinhado. E foi nesse dia que, enquanto eu orava, ele levantou a sua mão e manifestou a vontade de receber o Espírito Santo, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia, e era a resposta que eu precisava para saber que ele era o escolhido de Deus para mim. Então nós nos casamos, começamos a frequentar uma igreja, visitar várias igrejas, até escolhemos a igreja que nós íamos servir, passamos pelo discipulado, descemos as águas juntos, né? Apresentamos os nossos filhos. Eu não podia ser mãe, né? Hoje tive 7 gestações, 4 abortos. Hoje eu sou mãe de 3 filhos lindos, especiais, perfeitos. Deus não permitiu que eu vivesse a maternidade no meu relacionamento anterior. Olha o cuidado de Deus, olha a guarda de Deus, né? Porque talvez eu tivesse um vínculo com o meu ex até hoje. Sim, eterno. Pra sempre. Inevitável. Mas Deus tinha algo melhor. Sim, Regi. A gente está acostumado com uma fala do nosso pastor, o Silvado, que quando ele fala algo mais contundente, ele fala, o sermão acabou aqui. Pode ir embora, já podemos pra cá. Por exemplo, eu falava para Fernandinha, acaba aqui. Mas é porque eu não sabia, na totalidade, o seu testemunho. Apesar de conviver com você, estar sempre com você, eu não sabia da história da piscina, eu não sabia da história... E detalhe, cada vez que eu conto, eu lembro de detalhes, né? Faz muitos anos, Davi, né, gente? Davi, meu filho, quando ele viu a primeira vez, ele ficou assim... Deixa eu te perguntar uma coisa que me vem à cabeça aqui. Assim. E que as mulheres, é importante que as mulheres entendam, até porque você conseguiu superar muita coisa. Você conseguiu vencer muita coisa. Primeiro, né, tu veio para uma capital como mulher, tu teve um acidente. Mulher, negra, PCD, de origem muito humilde, né? E depois casada com um argentino. Pensa, o pessoal fala que o resto tudo tem perdão. Agora casar com um argentino foi escolha minha. Mas como é que... E aí, consequentemente, frente a tudo isso, quando a gente passa por um turbilhão de situações, muitas vezes a gente questiona Deus. Deus! Por quê? Por que comigo? Por que tu não me olha? Por que tu não me cuida? Tu estás? Né? E como que você lidou com isso?
Como é que foi essa questão assim, ó? Porque o que eu percebo em você em momento nenhum reduziu o evangelho, você reduziu Deus. Não. Né? Pelo contrário. Né? Você engrandeceu Deus. Mas eu acho que as mulheres que nos ouvem, às vezes elas estão questionando isso. Deus, cadê você que não me vê? Eu tô invisível para ti? Exato. Sabe, e aí, como é que explica um pouquinho, talvez seja importante para essas mulheres entender que nós temos um Deus e vivemos com um Deus que luta por nós, mas que a intencionalidade de buscá-lo é fundamental. Total. Antes, eu não quero complementar a pergunta do Juliano. Eu só quero completar a minha fala. Vai lá. Porque assim, é um misto. Eu tô assim, atônito, tô assim, surpreso, eu tô assim, emocionado. Eu falo isso, a palavra é essa, impactante. Eu já nem sei o que te perguntar mais. Eu convivo com você e não sabia na totalidade do teu testemunho. Ele já teve a oportunidade de ouvir, o filho dele teve. Eu tô ouvindo a primeira vez. Mas eu queria que você impactante. entendesse isso, que pra mim tá sendo assim, algo, né, assim, tremendo, né, ouvir. E é claro, né? O milagre que Deus fez é mais tremendo ainda, né? Mas responde a pergunta do Juliano, tá? Só queria mostrar o meu misto de sentimentos aqui, Isso. tá? Vai lá. Olha, foram vários momentos que eu questionei onde estava Deus e o porquê eu estava passando por aquilo tudo. Mas assim, todo tempo eu pude sentir o cuidado de Deus. Seja através dessa pessoa que Deus usou para trazer uma palavra profética para minha vida, isso é muito importante. Eu buscava na meditação na palavra. Teve um dia assim que eu estava me passando por louco, eu me lembro que alguém tinha levado um CD, sempre tem alguém enfermo, passando por uma grande dificuldade, você leva um livro, você leva um CD. Eu me lembro que eu peguei esse CD e era da missionária Maria do Monte, ela nem está entre nós mais, e tinha um número de um telefone ali. E eu falei, Senhor, se eu creio num Deus que é onipresente, Ele é onipotente, Ele sabe de todas as coisas, então tudo isso que eu estou vivendo, tudo isso que eu estou sentindo é real, eu quero... Fiz prova com Deus, sabe? A Bíblia não fala? Fazer prova de mim? E eu peguei, fiz prova com Deus e eu liguei naquele número de telefone. Essa missionária tinha voltado de viagem, falei com o filho dela, pastor Eliezer, se não me engano, e expliquei. Falei, olha, eu tô vivendo uma situação muito difícil, tô na minha casa, eu não vou falar o que eu tô passando, porque eu creio num Deus que sabe todas as coisas, mas eu tô aqui com o CD da sua mãe e eu preciso que ela venha fazer uma oração comigo. E ele falou, olha, ela chegou de viagem, é difícil. Eu falei, não, mas eu creio neste Deus. E se Deus confirmar, vai falar o coração dela. E ele falou, vou falar com ela, né? Não custa. Sim. E ele falou com ela e Deus realmente tocou no coração dela. Ela veio me fazer uma visita e Deus a usou tremendamente. Confirmou várias coisas que eu estava sentindo, várias coisas que eu estava vivendo. A opressão, porque eu vivi uma opressão do jugo desigual. Eu era cristã, né? Uma cristã protestante declarada, que frequentava a igreja. Ele era de tudo movimento contrário, era da Ordem Rosa Cruz, se dizia espírita, mas ia no terreiro de Umbanda, sabe aquele jugo desigual? Total, um domínio total das trevas. E eu estava sofrendo muito em relação a isso. E foi essa missionária que esteve na minha casa que abriu assim os meus olhos espirituais para ver tudo que estava por trás de tudo aquilo que eu estava vivendo. E aí eu acho que foi a partir daí que eu comecei a me munir de informações, dados que resguardasse a minha segurança e me preparasse para um momento de tomada de atitude. Tá? Mas, assim, todo o tempo, seja através da palavra, seja no louvor, seja através de alguém que Deus usou para vir falar comigo, eu senti o cuidado de Deus. Nesse momento de desespero que eu pensei em tirar a minha vida, ali estava o cuidado de Deus, sabe? Na situação de que nesse acidente eu poderia ter perdido a minha vida, que estava tudo muito propício para isso, teve o cuidado de Deus, de preservar a minha vida em tudo isso que aconteceu. Mas é óbvio, eu estava muito ferida, muito machucada, por dentro, por fora, né? Saí desse quadro, fui pro IML, fazer todos os procedimentos ali, e o cara duro ainda teve a cara de pau de ir lá mostrar as lesões que ele tinha sofrido, que ele foi legítima defesa. Quando eu cheguei para fazer o boletim de ocorrência, ele já tinha ido antes. Eu estava muletante nessa época. Eu fui cadeirante, muletante, agora eu sou andante. E quando eu cheguei para fazer, a moça que me atendeu falou, senhor, essa mulher que te agrediu tipo assim, esse trapinho aqui, sabe? Não dá pra acreditar. Então é um absurdo. E só de olhar, meu coração palpitava. Era um misto, assim, de sentimento, revolta por aquilo que eu estava vivendo. Socorri essa vítima. Nós denunciamos ao Ministério Público, como eu disse, não deu em nada. Mas no primeiro momento eu me sentia responsável pela salvação dele. Quando eu descobri a história da menina, eu passei a me sentir
até culpada. Como que isso aconteceu e eu nunca vi? Sim. Onde eu estava, né? Que eu não vi isso. E aí depois dessa ressignificação, quando aí aparece o Daniel e que cumpre um papel fundamental justamente porque ele era exatamente o oposto de todo aquele aspecto de brutalidade, né, de masculinidade, machismo. Era totalmente o contrário, um gentleman. Vocês conhecem ele, né? Sim. Então eu falo que Deus preparou o melhor. Falou, foste fiel, eu vou te preparar o melhor. E nós começamos a nossa jornada, formamos essa família linda e nessa brincadeira estamos há 22 anos. Ô, Rejane, e assim, ó, você vê que uma coisa engraçada, você falou antes, o Daniel é fruto de oração. É fruto de oração. Então, aonde que eu quero chegar com isso? Ele escuta as nossas orações. Então, aquilo que você quer, que você deseja, o teu plano, põe oração. Exato. Descreve que o Senhor está te ouvindo. Com detalhes. Com detalhes, não tem problema. Se a gente for começar a contar esses detalhes, nós ficamos a noite inteira aqui. Mas assim, ó, ele responde com detalhes. Então, assim, ó, desde de nos curar, a preparar, a separar, ele sempre tem o melhor para nós. Tem o melhor. Às vezes, como eu digo, nós fazemos algumas escolhas erradas e Deus permite, porque faz parte do nosso processo de amadurecimento, de busca de intimidade, de comunhão, e talvez a dureza do nosso coração seja tão grande que se não for por essas provas, a gente não se aproxima de Deus. A pergunta que eu quero fazer para você, ela já virou clichê, né? Para quem ouve um testemunho como o seu, para quem ouve N histórias sobre violência contra a mulher, e todas elas, na maioria das vezes, superação, todas têm alguma coisa a contar ou a dizer para quem está ouvindo, para quem está ali atento ao testemunho, de como começar um processo de libertação e cura. Porque eu vejo que não é simplesmente achar alguém para confessar, né? Não. E, pode até ser o primeiro passo, né? Você colocar para fora isso, né? Mas o primeiro passo é a decisão. Isso. Aí depois, assim, encontrar esse caminho, né? Que vem desde a questão espiritual, psicológica. O fato de você buscar no direito, resguardar a sua vida, resguardar o patrimônio. Tudo isso faz parte. Eu acho que é um conjunto de coisas que São vai... ferramentas. Exatamente. E vai colocando a mulher... Sabe, para cada vez... Sabe assim, aquele boneco inflável que de repente tá ali murcho? Cada coisinha dessa que você alcança, cada novo horizonte, cada nova perspectiva, você infla um pouquinho mais. Até você adquirir de novo a autonomia, se olhar no espelho e se reconhecer. Porque com o passar de um processo desse, a gente perde a nossa identidade em Cristo. Porque a pergunta que eu ia fazer é assim, qual é o primeiro passo? Porque assim, passa por você tomar uma decisão, passa por você de repente confessar para alguém, para que você coloque aquilo para fora, isso te cause um certo encorajamento, né? Isso provoca em você um certo encorajamento, e você vai enfrentar a situação, né? Com as armas todas que você espiritualmente tem buscado. Mas eu quero destinar minha pergunta para mulheres cristãs que estão aí sucumbidas por outro tipo de violência, que é a violência espiritual. A gente tem falado muito disso aqui no nosso podcast, e hoje tem muitos casamentos com a roupagem de cristãos e eles não têm nada de cristão dentro de casa, dentro de quatro paredes. Eu posso só fazer Porque existe a violência espiritual, né? Muitas mulheres que eu já ouvi falavam assim que não se separavam porque era uma ordem bíblica, mas o marido até então, tipo assim, a pressionavam com comentários do tipo assim, você está me desrespeitando, você tem que ser submissa a mim em tudo que eu faço e tudo que eu penso, é para isso que você existe, é para isso que você serve. Quer dizer, desvirtuando totalmente a verdade bíblica acerca da criação da mulher. Com certeza. Porque isso, assim, para mim, corrompe totalmente aquilo que o Fernandinho colocou. A gente entende que vocês, mulheres, é sinônimo de hombridade. Vocês não foram criadas ao acaso e nem por um acaso, né? Então, vocês foram criadas para servir de hombridade, porque a relação que nós temos no nosso DNA, né, criacional é a mesma. São seres humanos que se complementam. Exato. Que não se completam, mas se complementam. Exato. Né? É o côncavo e o convexo. Deixa eu dar um recado então para os maridos. Eu queria assim que você pudesse falar para essas mulheres cristãs, né? Como fazer esse enfrentamento até dessa violência espiritual que pode ser feita sobre a cabeça. Deixa eu só fazer um ajuste aqui, que na verdade a violência espiritual, ela é uma violência psicológica
travestida e munida e muitas vezes utilizando a Bíblia como justificativa, Exatamente. a má Perfeito. interpretação do princípio da submissão, mas ela não deixa de ser uma violência psicológica. A violência é psicológica, Sim. com um aspecto, né, espiritual. A Por quê? roupagem. A roupagem, a justificativa, e ele vai biblicamente para mostrar que o seu corpo é meu, você precisa se submeter, né? Você precisa me amar, você precisa me dar prazer. Tem muitas mulheres vivendo em cárcere privado, mulheres cristãs. Tem muitas mulheres sendo violadas, sendo violentadas, sendo estupradas, vivendo dentro de um relacionamento normal. Um casamento, e assim, se coloca no lugar de que não, meu corpo é dele. Eu preciso ser submissa. Quero lembrar que submissão é estar debaixo da mesma ambição e não subalternidade. O Senhor não nos chamou. A escravidão, Não né? nos chamou para sermos capachos, não nos chamou para sermos pisoteadas. O Senhor nos chamou para nos colocar lado a lado, debaixo da mesma missão que o nosso marido. Ele, como sacerdote do nosso lar, né, responsável, uma missão fundamental, e nós como ajudadoras, mas ali nivelados, lado a lado. Então, você, mulher, que hoje está me ouvindo e que se em algum momento você se sentiu subjugada e se sentiu mal por não estar neste lugar de submissão que o seu marido, o seu cônjuge, o seu companheiro tenta te colocar por causa da sua fé, eu quero dizer para você, liberte-se. A verdade liberta. Vá para a palavra do Senhor. A palavra do Senhor deixa muito claro como o marido deve tratar a sua esposa. Jane, A verdade liberta. Deixa eu contar. É a frase da minha vida. Isso que você falou aí me veio um versículo aqui, ó, que está em 1 Pedro 3,7, que é para falar para os homens que estão nos ouvindo aqui, tá? Porque o nosso papel realmente é esse aqui, ó. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então, sobre isso. É sobre isso que a gente está falando. Se você não for Esse é o bom papel marido, do homem. Isso é honrar, hombridade. Isso é hombridade, é honrar a sua esposa. A hombridade bíblica, né? Não a masculinidade que a sociedade prega aí. E aqui ainda nós somos privilegiados. Você vai para a região norte, nordeste, isso ainda é mais arraigado. Os resquícios do patriarcado, do machismo, coronelismo, ainda está muito marcado, sabe? Eu acho que a falta de informação, por isso que eu dedico a minha vida, eu vou em escolas, eu vou em igrejas, eu vou em empresas, sempre me perguntam que instrumentos você usa, eu produzo artigos, eu escrevo capítulos para livros, eu lidero mulheres, faço parte de diversos movimentos, mulheres que se importam, mais mulheres no poder, lidero o movimento Mulheres Escolhidas, que foi um presente de Deus. Eu falo assim que eu sou uma colecionadora de milagres. Inclusive, acabei de escrever um artigo que fala sobre isso, frações de milagre. Primeiro, eu venci uma infância conturbada, né, que marcou a minha vida de forma significativa. Eu venci um relacionamento abusivo, né? O Senhor me libertou, me curou, me tirou de uma cadeira de rodas. Depois disso, teve a história da Covid, né? Que eu tive 70% de comprometimento pulmonar, e o Senhor permitiu que eu vivesse isso para ter o meu Peniel com Ele. E nesse momento de fragilidade, com uma entrega total, imagina, depois de eu passar por isso tudo, eu estar numa situação onde eu casada, bem casada, um casamento estruturado, firmado no Senhor, 3 filhos maravilhosos. Eu me vejo, eu e o Dani, em pleno Covid, com um comprometimento pulmonar terrível. Eu cheguei a 70% de comprometimento pulmonar. Chegou uma madrugada que eu disse, Senhor, eu me lembro que eu administrei o medicamento nele, que eu sou técnica em enfermagem, então até o medicamento injetável eu administrei nele e administrei nas minhas pernas. E aí eu fiquei olhando, me lembro que eu olhei para a pele dele e vi assim o sangue coagulado. Os coágulos por baixo da pele dele. Ele com muita dificuldade de respirar. Eu fiz o medicamento em mim e falei, eu não posso adormecer. Porque se eu adormecer, ele pode morrer enquanto eu durmo. E naquele momento foi a minha entrega. Sabe quando você está sentindo que é o seu último suspiro? E eu me entreguei para o Senhor. Eu falei, Senhor, se o Senhor ver que eu estou pronta, que eu já vivi o suficiente, que eu já cumpri o meu papel aqui, o Senhor pode me recolher. Mas preserva o meu marido para terminar de criar os meus filhos. Você que é mãe, você que é mulher, pode imaginar o quanto foi difícil fazer essa oração. E eu me lembro que a minha respiração foi se acalmando. Sabe quando você vai caminhando para o seu último suspiro? Era uma madrugada e eu estava ardendo em febre. Foi quando de uma
uma forma audível e irrefutável, eu escutei o Espírito Santo dizendo: ainda não. Eis que eu estou soprando oxigênio nos seus pulmões e você ainda será a voz de multidão. Porque eu estou levantando um exército de mulheres dotadas de dons e talentos que eu mesmo entreguei. E que por N motivos, por causa de sofrimento, por causa de sonhos, por causa de projetos, enfim, por N motivos, muitas dessas mulheres não estavam vivendo o propósito pelo qual eu as criei. E algumas dessas mulheres estão próximas a você. O que você tem feito sobre isso? E eu me lembro que eu apaguei. Eu pensei, agora eu vou acordar na eternidade com Cristo, né? Eu falo que eu fui induzida a um coma pelo Espírito Santo. Eu não sei precisar quantos dias, 3 ou 4 dias que eu passei inconsciente, num processo que durou 14 dias de luta para sobreviver. E nesse meu peniel com o Senhor me trouxe muitas respostas de coisas que eu vivi no passado, de coisas que eu não entendia, inclusive dos meus processos pessoais e meus processos com Deus, meus processos com a minha família, com meu pai, que era essa referência. E por um lado tinha uma admiração em vários aspectos, tinha essa figura violenta, essa figura desrespeitosa, ausente, né, que demorei muito tempo para lidar com isso. E o Senhor me trouxe muitas respostas. E em meio a essas respostas, o Senhor me revelou o que hoje é o movimento Mulheres Escolhidas. Esse exército que o Senhor estava levantando de mulheres, e ali o Senhor foi trazendo coisas, trazendo clareza, me deu a visão desse símbolo, que é o nosso colar de escolhida, é um colar com a grafia escolhida com coração. Que legal, no que final. Lindo. 3 pilares fundamentais: espiritual, liderança e ação social. E o Senhor me deu algumas estratégias para começar o que hoje é o movimento. Mas na minha cabeça, eu pensei, né? Eu vou começar um grupo, um PGM, uma célula, um semente, alguma coisa com algumas mulheres que estão próximas de mim. Mas, enfim, passados esses dias que eu não sei precisar, eu fui recobrando a consciência, mas eu não conseguia verbalizar, eu não conseguia falar. Então, meus pulmões estavam muito comprometidos. E só eu e o Dani em casa. Minha irmã acolheu minhas crianças e nós ficamos sozinhos, que parecia uma loucura. Mas o Espírito Santo falava para mim que se eu fosse para o hospital, eu seria entubada e eu não voltaria. Era outra loucura. Aí já podia me internar, né? Que eu estou ouvindo vozes, né? E graças a Deus que eu ouvi essa voz, assim como eu ouvi o meu chamado. E quando eu consegui verbalizar, que eu falei para o Dani, ele falou para mim: de onde você tirou tudo isso? Eu contei assim aquela experiência, né? E eu falo que antes da Covid eu não tinha memória, eu tinha uma vaga lembrança. Agora você imagina como é que eu fiquei depois da Covid, né? Lapsos de lembranças. Sim, e flashes. Flashes. Quando eu contei tudo esse processo, essa caminhada com o Espírito Santo, o que o Senhor me revelou e tantas outras coisas assim que eu pude compartilhar com ele ali, que ainda muito ofegante, que foi nesse processo de recuperação. Ele falou: de onde você tirou isso? Eu falei: Deus me revelou. Ele falou: você escreveu isso em algum lugar? Eu falei: não. Eu falei: escreve que você vai esquecer. Eu falei: não, está vivificado aqui como se eu tivesse ouvido hoje. E nunca saiu da minha mente a direção do Senhor. E depois desse processo, né, um processo muito lento de recuperação, porque as consequências, as sequelas foram muito graves, eu tive mais uma vez um peniel com o Senhor, uma madrugada que o Senhor me despertou e eu comecei a orar por mulheres e mandar mensagens para essas mulheres. E aí eu era por bloco. Eu orava e o Senhor eu mandar uma mensagem para ela dizendo: estou orando por você agora. Você, mulher que nos acompanha, algum dia já recebeu uma mensagem minha de madrugada dizendo: ei, eu estou orando por você agora? É sobre isso. E eu comecei a orar por essas mulheres, e aí eu orava para algumas e mandava mensagem. Eu tinha que mandar mensagem, dizer que eu estava orando. É cuidado de Deus. Alguém aqui me perguntou de sentir o cuidado de Deus. Aí Deus me dava outras mulheres muito importantes, mulheres anônimas, mulheres muito humildes. E aí eu orava um pouquinho, eu deitava e falava: não, agora chega, eu estou muito cansado, eu preciso dormir. Aí o Senhor me trazia à memória outras mulheres, até trazer umas que eu falava: não, Jesus, essa não, eu brinco, essa não, olha o que essa me fez, essa aí tá até me devendo, essa aí me criticou, essa aí, olha o que ela falou de mim. E o Senhor dizia: esta sim, ela precisa saber que o meu amor e o meu cuidado por ela é tamanho ao ponto de eu incomodar você, a última pessoa que ligaria para ela, a última pessoa que oraria por ela, a última pessoa que se importaria com ela. E foi assim. Eu sei dizer, Juliano, que na madrugada, né, aliás, de manhã, umas 7 e pouco da manhã, quando eu finalmente terminou a minha jornada, o Senhor me deu
estruturado os pilares do movimento Mulheres Escolhidas, a estratégia que Deus tinha me dado para começar esse movimento, estava escrito, eu ia digitando no celular, cada vez que eu despertava, o Senhor me dava uma palavra, eu ia complementando, foi a palavra que eu ministrei no lançamento do movimento, comecei com 7 mulheres, e eu contei, eu fiz questão de contar. Naquela madrugada, eu intercedi por 62 mulheres. E eu mandei mensagem para 62 mulheres. Estava acabada de manhã e a gente ia para um retiro da nossa igreja, um evento numa chácara. Eu falei pro Dani, o Dani acordou, falou, mas o que aconteceu? Por várias vezes eu te vi orando, hora de joelho, hora deitado. Eu falei, não, se eu te contar, não vou nem te contar. Eu tô acabada. Nós vamos nesse encontro, mas eu não vai ter aproveitamento nenhum, porque eu tô muito mal. E foi tremendo o que Deus fez nesse dia. E ali eu criei coragem. Liguei para algumas amigas, parecia uma loucura, mas eu tinha que contar, né? O que eu ouvi do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo. E essas loucas toparam, 7, que eu falo que são as 7 originárias do movimento. Eu falei, o Senhor me despertou, porque eu quero fazer uma caminhada, vamos fazer um livro. Eu não sabia exatamente o que seria, mas eu ia começar com essas 7 mulheres. Aí o Espírito Santo disse, não são 7. São tantas quantas quiserem. E não é no privado. Você vai sair da sua zona de conforto e vai para a rede social. Eu falei, Jesus, mas rede social, eu que sou a mais crítica de rede social. Eu não gosto, eu não sei, eu criticava tanto. Eu criticava tanto que até pessoas da minha família me excluíam, porque tudo para mim era desnecessário ir para a rede. Foi então que eu recebi uma mensagem do pessoal da Jesus Cop dizendo por que crente, por que cristão tinha que estar na rede social. E ali o Senhor me confirmou. E ali eu comecei timidamente, não sabia nem o que era um post. Tá? Aprendi esses primeiros detalhes, a diferença entre um post, um Reels, uma publicação, o que é uma persona, com a Rosana Gabriela, que hoje é minha assessora de marketing. Então, devo isso a ela, porque eu não sabia nada desse universo. Eu comprei um cursinho básico para minha filha, né? Minha filha acabou não fazendo e eu fui conhecer. Falei, não, eu vou ter que aprender a fazer. Se é isso que Deus está me mandando, era a minha entrega. Eu sair da zona de conforto. Talvez Deus tenha te dado algo, colocado algo no seu coração, te desafiado a fazer algo, e você esteja se sentindo incapaz, o momento não é adequado, você não tem tempo. Ei, eu quero te dizer, esse momento adequado, esse tempo sobrando, o recurso necessário e a sua capacidade suficiente nunca vai chegar. Por quê? Porque Deus quer agir através da nossa fragilidade. Nós fazemos o ordinário, o extraordinário. Seja o instrumento, né? Seja a ferramenta. Seja o instrumento, só diga, eis-me aqui. Né? Eu me lembro, sempre ministro sobre a concepção de Jesus na perspectiva de Maria, quando o anjo, lá em Lucas, né, quando o anjo apareceu para ela, né, e entregou aquela mensagem, aquela missão que ela foi escolhida para trazer ao mundo o Salvador, primeira coisa, ela se assustou. Ela disse, não, né, isso é impossível. Eu sou virgem, eu sou até virgem. Né? E o anjo seguiu entregando a mensagem, depois ela acalmou o coração dela até ela dizer, Senhor, eis-me aqui, que seja feita a sua vontade. Então é sobre isso. O Senhor só precisa do nosso sim, do nosso eis-me aqui, que Ele vai fazer o sobrenatural. Ela, Maria, naquele momento, colocou em xeque, o que estava sendo colocado em xeque? Não só a reputação de uma mulher virgem que estava prometida em casamento para um homem, mas eu vou além. Ela colocou em risco a vida dela. Vocês lembram naquela época o que acontecia com a mulher? Meu Deus. Ela era apedrejada em praça pública. Quando ela traía, quando ela era pega em pecado. Então, não só a reputação dela, mas a vida dela. E ela tinha sonhos, assim como eu tinha um sonho de ser babá. Uma mulher naquela época, ela tinha um sonho de se casar bem, com um homem trabalhador, de que ela fosse mãe de muitos filhos, que isso traria um valor significativo para ela. E ela abriu mão de viver os próprios sonhos para viver os sonhos de Deus. É sobre isso. Você está disposta a abrir mão dos seus sonhos para viver os sonhos de Deus? Eu tenho que compartilhar também que essas tantas quantas mulheres, se me permite aqui. Agora. Se tornar esse livro aqui, que também é das publicações Pão Diário, que é um livro, um devocional fantástico, são 40 mulheres. A minha mulher também teve a honra de participar disso, a Carol, o Antônio. E é um livro que eu aconselho a você adquirir e presentear. Se você ama alguma mulher, presenteie, porque isso aqui é uma ferramenta
fantástica. Fantástica. E edificante. Partindo disso, já infelizmente para o nosso final, porque a gente pode ficar aqui horas. Mas já? Agora que eu ia contar as bênçãos. Eu queria que você falasse de um projeto particular teu, que tem o nosso total apoio também. E a gente deixou para o final, não por nada, né? Porque poderia ser no começo também, porque como eu afirmei no início, a gente sabe da tua seriedade, sabe do teu compromisso. E da capacidade. Da tua capacidade. Sim. Mas assim, o teu testemunho é impactante e realmente. que acho que valida esse teu último projeto aqui, essa tua última empreitada. E, por favor, fale sobre isso agora. Pronto. Quais planos o Senhor tem para você agora? Exato. Que você está no centro da vontade dele, a gente já sabe. Amém, que assim seja. Então, só fechando um pouquinho aqui, que quando eu me coloquei à disposição para ouvir e obedecer à vontade do Senhor, e começamos com 7, hoje nós somos um pouco mais de 2 anos, nós somos mais de 1.500 mulheres no Brasil, fora do Brasil. Durante esses 2 anos, nós já fizemos mais de 30 livros devocionais, até chegar o momento do Senhor dizer, é hora do movimento ter o seu próprio devocional. Então, o nosso movimento ele é interdenominacional, não é à toa que tem 40 autoras de diversas denominações. Eu tive o privilégio de ser a organizadora dessa obra, prefácio da Camila Vieira, parceria, né, com a Publicações Pão Diário, que abraçou o nosso projeto, assumi um compromisso de 1.000 exemplares para honra e glória do nome do Senhor. O prefácio de quem você falou? Da Camila Vieira. Camila Vieira nos honrou com esse prefácio lindo e, assim, assumi um compromisso de 1.000 exemplares. No pré-lançamento, antes do lançamento, nós já tínhamos vendido 3.000 exemplares. Então, já nasceu como um best-seller para honra e glória do nome do Senhor. Então, Mulheres Escolhidas, da identidade ao propósito, fala sobre identidade, paternidade, cura física, cura emocional, intimidade, santidade, obediência e propósito. Sabe aquelas orações que Deus gostaria de ouvir? Leitura, meditação obrigatória para você que quer ter uma vida de comunhão e intimidade com o Pai. E aliás, fica até o nosso convite aqui. A Camila Vieira é uma pessoa tão importante, relevante. Sim. E agora, como nós dito que nós temos um público feminino muito importante, apesar do nosso podcast ser para homens. As mulheres são fanzaças do podcast. Porque qual mulher não quer que a sua casa seja edificada? Nossa, então, qual mulher não quer um homem segundo o coração de Deus? Fica o convite aqui a Camila Vieira, em sendo possível e querendo também, evidentemente. Com certeza. A cadeira o microfone está aberto, né? Então, por favor. Vamos tentar fazer pelo menos uma live, né, gente? Isso mesmo, muito bom. O melhor que seja pessoalmente. Todo mundo que assistir esse programa, vai lá e faça uma marcação. Camila Vieira, fala aí. Fala aí, boa. Muito bom. E agora? Então, no que tudo isso termina, Rejane? Então, lembra que eu falei que eu estava começando a minha primeira faculdade e quando eu me deparei com aquela situação toda de violência, eu decidi, mais uma vez, tomei a decisão que nenhuma menina ou mulher seria vítima de violência por falta de informação. Eu fui me qualificar. Eu estava no primeiro ano da faculdade de administração. De lá para cá, eu tenho a grata satisfação de colecionar 7 títulos superiores, né? Sou graduada em administração, gestão da informação, especialista em gestão de pessoas, gestão de políticas públicas, educação em direitos humanos no e para o Mercosul, cursei todo o mestrado em sociologia, mas me formei mestra em governança e sustentabilidade e atualmente estou doutoranda em teologia psicossocial. São 27 anos de atuação nas causas sociais, em projetos sociais, terceiro setor, desde a parte de captação de recursos, elaboração de projetos, palestras, é muita coisa. E há 19 anos eu sou servidora pública federal, como já foi mencionado aqui, em alguns momentos emprestada para o governo federal, para órgãos aí, a gente tem atuado nessa parceria e cheguei a ser coordenadora nacional no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, a convite da então ministra Damares Alves, por intermédio
do pastor Igor Shimura, que também serviu nesse ministério, a época que nós tivemos em Brasília, ali no começo da gestão do governo anterior, e entendendo que era missão, que era chamado para fazer a diferença onde Deus nos colocou. Hoje eu tenho a clareza que eu sou uma escolhida para despertar mulheres para fazer a diferença onde Deus nos colocou. E onde Deus nos colocou é no nosso lar. Onde Deus nos colocou é na empresa onde nós trabalhamos, é na comunidade de fé onde nós servimos, é na nossa vizinhança, é na nossa família e é também nos espaços de poder e de decisão. O Senhor tem me levado a lugares e me apresentado pessoas, me permitido a conviver, conversar, dialogar, discutir políticas públicas com pessoas, cumprindo uma promessa. Quando eu tinha 11 anos, o Senhor dizia, né, o Senhor já me entregou essa mensagem dizendo que eu seria voz, de novo, né, que Deus usaria a minha vida, e quando eu falasse, pessoas importantes iam parar para me ouvir. E olha aqui onde é que eu tô. Olha aí. Os doutores aqui parando para me ouvir, você, nosso telespectador e telespectadora, parando, dedicando um tempo para ouvir um pouquinho da minha história. Isso é cumprimento da promessa do Senhor. Amém. E até chegar o momento de eu estar nos órgãos, sempre nos órgãos em que eu atuo, com questões voltadas à proteção das mulheres, direito das crianças e adolescentes, das pessoas com deficiência, e mais recentemente, nos últimos 8 anos, eu também abracei a causa das pessoas com doenças raras, a quem eu sirvo como voluntária na Associação Nieman Pick Bata, em Brasil, e ajudo outras instituições tantas também, e de estar nos lugares, e sempre estar ali, um representante da LGBTQIA+, representante de religiões de matriz africana, representante de povos e comunidades tradicionais, e eu sempre me perguntando, cadê o representante ou o representante do povo cristão, tradicional, sabe? Representante que vai defender os valores, os princípios da família, aqueles princípios que nós acreditamos. E aí, recentemente, o Senhor me colocou numa cadeira, substituindo uma deputada numa audiência onde estava toda a bancada feminina da Assembleia Legislativa do Paraná, mais desembargadoras, e só tinha um delegado lá. E quando eu me assentei naquela cadeira, assim, veio com muita clareza a mesma palavra que veio a rainha Esther. Mas não era nem talvez, era uma palavra afirmativa. Foi para este tempo que eu te separei e te preparei para ser voz. Eu vou usar a sua vida para dar voz àqueles que não são ouvidos. E eu já estava, né, sendo sondada, já teve um outro momento que eu me envolvi politicamente, lá enquanto estava em Brasília ainda, sobre a influência da ministra Damares, de trazer a responsabilidade, a necessidade de ter mais mulheres preparadas nesses espaços, para trazer equidade, para trazer esse olhar do cuidado, enfim, trazer um equilíbrio para as políticas públicas. Mas eu sempre me qualifiquei e tal, mas tipo assim, não é para mim. E aí determinei, eu já há algum tempo que eu queria votar em mulheres, porque nós somos 52% do eleitorado brasileiro e nós temos baixíssima representação em todas as casas de poder. Eu tinha que ser uma mulher com princípios e valores alinhados com os meus. Não queria votar em alguém que viesse de uma linhagem política, porque eu não queria votar em sobrenome, eu quero votar em causas, eu quero votar em pessoas que têm ideais, projetos de propósitos, fato, né? Propósito, e que fosse qualificada para me representar. Claro, porque eu não vou contratar, né, o doutor Fernando com uma especialidade que não é a dele para me defender, por exemplo, criminalmente. Não é a sua especialidade, né, Fernando? Eu não vou contratar ele para me defender criminalmente, porque não é essa a especialidade dele. Sim. Então, quando eu elejo alguém, eu estou assinando uma procuração em branco para ele falar por mim, para ele legislar por mim, para ele me representar, para ele fiscalizar por mim. Porque, infelizmente, no Brasil, nós temos esse déficit, que é a questão da pouca ou quase nenhuma participação social nas políticas públicas. Mal e porcamente, nós elegemos os nossos representantes, porque nós somos obrigados. Porque eu acho que se nem fosse obrigado, se isso não implicasse em alguns obrigações, deveres e direitos, talvez metade da população nem participasse de uma votação. Então eu fui desafiada, e aqui já no Paraná, o senador Álvaro Dias me despertou, aliás, me descobriu como um grande potencial. Ele falava para mim, você chegou pronta, você tem voz, você tem causas, você está preparada, você tem, né, formação, você tem experiência na gestão pública, isso é um presente. E eu falava, não, mas eu sou especialista em política pública, não política partidária. Política partidária não é para mim. E cada vez que eu falava para alguém esses meus critérios, a pessoa falava, sua régua está muito alta. Ou então eu falava para mim, não, mas essa pessoa é você. Eu falava, não, mas eu não. Eu não é para mim. Mas enfim. E por fim entrou o Deltan Dallagnol,
que também, a pedido do senador Álvaro Dias, à época, conversou comigo e trouxe para mim essa clareza, a necessidade de nós termos representantes, né, que estão com os princípios e valores alinhados com aquilo que nós acreditamos, a necessidade de nós nos posicionarmos no momento essencial, que já vinha alinhado com o que eu trabalhava com as instituições sociais, falando que as cadeiras não ficam vazias e que nós precisamos ocupar essas cadeiras nos conselhos, participando das elaborações, das discussões, trazendo as demandas, fazendo aquela parceria público-privado, sociedade civil. Há 18 anos, mais ou menos, que eu faço um desenho que é a intersecção entre o primeiro, o segundo e o terceiro setor, que está ali uma área de interesse social. E eu pergunto para vocês, tem um grande setor que movimenta pessoas, recursos e estratégia, mais que o primeiro, mais que o segundo, mais que o terceiro, que está presente em todos eles. Vocês sabem me dizer qual é esse setor, qual é essa força? Não. Que tem poder em todas as outras? Não. O crime organizado. Eu era muito criticada quando eu falava isso. Hoje o crime organizado põe e tira. Exato. No poder legislativo, põe e tira no judiciário, põe e tira no executivo. Ele manda na comunidade. Ele permite ou não a entrada de uma igreja, a entrada de um projeto social, sabe? E aí eu me perguntava sempre, e a igreja? Qual que é o papel da igreja nisso tudo? Com tantas mazelas, como a questão da violência, como a questão do nosso sistema penitenciário, que a gente sabe que se não é Jesus, né, para transformar o ser humano de uma forma integral, o nosso sistema só corrobora para que, né, saia dali um especialista. Uma outra questão é a dependência química, que eu acho que as instituições vinculadas à fé cumpre um papel fundamental. Exatamente. E nós precisamos dar visibilidade para isso. E cada vez mais o Senhor vinha me incomodando. E eu saí do meu lugar, da minha zona de conforto. E hoje estou me apresentando, me postulando como uma candidata a vereadora por Curitiba. Parabéns. E não é à toa que eu escolhi o número, eu sou 22-180. 180, que é o número, né, da Central de Atendimento à Mulher, né? E eu tenho esse símbolo aqui, que tem sido educativa a minha campanha. Nem o pessoal da minha equipe sabia, todos, né, não sabiam, que esse símbolo, um X na mão, quer dizer que uma mulher que está sofrendo violência, ela está pedindo socorro. E aí o meu número, 22, o 180, é o número que você deve discar. 180, para denunciar. E observe onde essa mulher está. Observe quem está por perto, que muito provavelmente o agressor dela está por ali. E esse sinal é muito importante, porque assim, toda mulher tem um batom ali na bolsa, né? Por mais simples que seja. Então a mulher vai ali despretensiosamente e faz um xizinho na mão. Mostra de novo lá para o pessoal. Faz um xizinho na mão e chama a sua atenção. Então, quando você vê esse sinal, haja. A sua atitude, uma ligação, colher, né? No Disque 180 pode ajudar a salvar uma vida. E foi com essa intencionalidade que eu escolhi o meu número. Eu sou Rejane Barragan, o meu número é 22-180 e eu trago uma proposta de renovação, de representação e de qualificação para a Câmara Municipal de Curitiba, entendendo que é tempo que nós precisamos nos posicionar, tempo que nós precisamos fazer a diferença onde Deus nos colocou e nesse momento o Senhor tem me colocado nesses lugares. Eu não sei se eu dá a oportunidade de eu fechar aqui a minha fala. Claro. Sim, com certeza. Foi até o pessoal da Pão Diário que extraiu essa frase aqui que está na introdução, onde eu conto de forma muito superficial, suave, a minha história, que diz assim: sabemos que nós somos falhas, imperfeitas, improváveis e pecadoras, buscando santificação diariamente. Mas nada ocorre por acaso. Deus fez você exatamente como você é, da forma. Aqui eu trago um acróstico do Rick Warren, que fala sobre uma vida com propósito. Forma, aquele acróstico, onde F é a sua formação espiritual. Dons que o Senhor te confiou. O são os objetivos do coração. Sabe aquilo que faz seus olhos brilhar? No meu caso, são mulheres, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência. Talvez outra pessoa tenha uma causa voltada para a área da educação, outra para o judiciário. Não importa. Preste atenção, porque isso é o despertar de Deus para usar a sua vida. R, os nossos recursos pessoais. São os cursos que você fez, as experiências que você adquiriu, ferramentas instrumentais que você hoje coloca no lugar de autoridade
sabe? Ame o seu modo de ser, a sua personalidade. Tem lugares que vai precisar de alguém muito afetivo para acolher, para orar, para abraçar, simplesmente para dizer: ei, Jesus te ama e eu tô aqui para dizer isso. Tem lugares que vai precisar de alguém assim, Rejane, jeito de ser, chacoalhar, dizer: acorda, menina. A vida após abuso, a vida após o sofrimento, sabe? A vida após a morte, a vida eterna com o Senhor, né? E o não menos importante, que são as nossas áreas de experiência. Nada acontece por acaso. E é sobre isso. Deus tem um propósito específico para cada uma de nós. Somos seres únicos, exclusivos e incomparáveis, designados para servi-lo. Há coisas que apenas nós podemos realizar à nossa maneira. Ei, tem lugares que só você pode chegar. Tem pessoas que só você vai alcançar. E tem milagres que só você vai presenciar. Mas para isso, você precisa dizer sim para o Senhor. E que a sua confiança, a sua fé e a sua obediência seja 100%, seja imediata e seja por amor. Dessa forma, você vai viver, presenciar, desfrutar, testemunhar coisas extraordinárias, porque não tem outro resultado senão o extraordinário de Deus. Veja, infelizmente, nosso tempo acabou. Se estendeu até, mas o teu testemunho é impactante demais, fantástico. E a gente queria te agradecer. Antes de mais nada, obrigado. A gente sabe que nessa época de campanha, assim, você tem muito compromisso, tem muita atividade, você tem que falar para muita gente. E que bom que você esteve aqui, falou pra gente, contou a tua história, abriu seu coração, se despiu de vaidade. Sim, se expôs. Se expôs e assim... Mas essa tua exposição vai impactar de uma forma... E tenho certeza que muita gente vai... Para muitas pessoas que estão sofrendo, que estão passando por esse momento. Vai servir de inspiração, vai servir de luz, vai ser luz. De caminho para muita gente. Olha o que eu escrevi aqui, ó. Eu quero lembrá-la que a superação da sua maior dor pode ser transformada em esperança para outra pessoa. Hoje eu posso afirmar que eu sou privilegiada vivendo os sonhos de Deus. E eu preciso contar essa história para muitas outras mulheres que estão sendo despertadas para também trilhar esse caminho. Tatão, não é à toa que... Desculpa, Ju, fala aí. Não é à toa que o nome é Escolhidas, né? Então, isso aí. Tatão, considerações finais? Primeiro, eu quero te agradecer. Foi, assim, algo que enobreceu o nosso projeto, nosso espaço aqui de tempo, de dedicação. É uma coisa que a gente é apaixonado. Sim. Eu queria dizer a você que a gratidão é imensa, não só por você, mas pela tua família. Obrigado pelo privilégio de poder conviver conosco, né? Daniel, marido amado da Rejane, né? Sinta-se honrado aqui por nós os conhecemos e nós sabemos da bênção que você é para essa mulher, nós sabemos do presente que você significou e vai continuar significando para essa mulher tão especial. Queria que você desse um voto de confiança à Rejane, ela é da nossa confiança, né? E tá aí uma ótima opção para você como eleitor, né? Exatamente, tem conteúdo, né? Tá aqui uma ótima opção para você, curitibano, como eu, como o Fernando, como o Juliano, né? Tá aqui uma ótima opção para você votar como vereadora. Eu só queria compartilhar algo muito rapidinho aqui, porque você usou na sua fala esse versículo, né? E o Fernandinho vai me permitir aqui rapidinho, gente, né? Nós temos a nossa empresa, é uma empresa de palestras e treinamento, mas há uma coisa que está aqui no nosso folder, né? Aliás, o nosso folder está aqui as fotinhos dos palestrantes, né? Somos os 3 apresentadores aqui do Arrumando a Casa, né? E então, conte com a gente, né? Pois é. Estou aí à disposição para abrir essa parceria. Então, você que é empresário, que quer passar por um treinamento aí com a sua equipe, com os seus funcionários, nos procure, a gente tem uma proposta bem bacana para você. Você que também é representante de alguma igreja, pastor, né? Ou membro de alguma igreja que queira também ter uma palestra bem bacana. Eu só queria reforçar aqui a missão da nossa, hoje, empresa Arrumando a Casa também, além do projeto ministerial, né? Que ele diz assim: a missão da empresa e Ministério Arrumando a Casa é levar o indivíduo a sair da inatividade com o propósito de reformular, ilustrar, modernizar e enaltecer muitas verdades antigas e elementares que irão ajudar você a colocá-las em prática, sempre buscando a sabedoria divina em cada passo, pois acreditamos que tudo coopera para o bem daquele que ama e busca a Deus. Ok? Romanos 8:28. Queria deixar essa palavrinha final aqui para todos nós. E só mais um comentário.
vocês vão me permitir, porque eu já falei isso para vocês várias vezes, né? Eu já verbalizei para esses dois aqui vários tipos de sentimentos. Eu estava falando ontem, né? Nós temos aqui as nossas características, né? Sim, então, assim, mas eles já ouviram isso aqui. Ontem, num tempo de oração, assim como a Rejane, né, falou que sentiu o Espírito Santo falar em voz audível com você, né? Ontem eu tive uma experiência bem bacana, uma oração de gratidão, e eu senti Deus falando comigo que, né, o que Ele tinha para me revelar era exatamente o que a gente tem vivido a 3 aqui, né? Então, amém, assim, amém, queria amém. colocar para vocês que eu vinha buscando, né, a Deus e pedindo para que Ele me mostrasse algo que dentro do reino dele eu pudesse contribuir. Primeiro veio vocês dois, né? Amém. E eu tenho certeza que esse projeto aqui é uma resposta de Deus para... Amém. Que bênção, Amém, meninos, amém. que privilégio. Muito, muito obrigada. Ju, considerações finais? Rejane, Que bênção. eu sou teu fã, mas assim, eu posso te falar, você me surpreendeu demais. Ai, que Sabe, bom. pelo teu testemunho, pela tua história, pela tua superação. Então, assim, realmente você fez a diferença nesse momento, nesse podcast agora, assim, porque vai despertar muita coisa que as pessoas estão sofrendo. Então, assim, eu acho que nesse momento a gente pode entender que o propósito do podcast vai muito além do que a gente pensou no começo. Né? A gente queria melhorar o homem e tudo mais, mas a gente vê que a gente está conseguindo atingir muito mais pessoas. Nossa. Né? Famílias, né? Impactando a sociedade. É sobre isso. Esse é o objetivo. E ter você aqui com essa bagagem, com essa formação, com essa capacitação, com essa capacidade, né? Com esse amor que você revela, é algo sensacional. Então, para você que está aí nos ouvindo, né? Que nos acompanha no podcast Arrumando a Casa, nos siga, nos compartilhe. Mas assim, ó, fica um recado. Nós temos uma pessoa capacitada, uma pessoa preparada, que é a Rejane Barragan, né? 22180, eu acho assim, ó, que vai mudar o final da história, né? Nós precisamos de pessoas que não chegam aqui com objetivo politiqueiro, que elas estão aqui para fazer algo que vai mudar a sociedade, que vai transformar, que vai levar e vai trazer diferença, porque o mais do mesmo a gente já tem. Nós precisamos de alguém que faça a diferença. Meus parabéns, mais uma vez. Obrigado por estar aqui conosco. Foi uma honra tê-la conosco. A honra foi minha, eu que momento. agradeço. E como eu costumo dizer, eu sou uma colecionadora de milagres. Quero colecionar mais um milagre. O milagre da multiplicação dos votos. Amém. Amém. Então, não só o seu voto, o amém. seu apoio. Multiplica por 10, multiplica por 100, multiplica por 1000, que juntos nós chegaremos lá. E eu quero ser uma voz por todos nós ali na Câmara Municipal de Curitiba. E você nos siga no YouTube, Arrumando a Casa Podcast. Se você quer entrar em contato conosco, arrumandoacasapodcast@gmail.com. Vai ter um QR Code aqui embaixo, você vai ver, que vai dar nos nossos celulares particulares. Então você pode mandar pergunta, pode mandar sugestões, críticas, o que for. Entre em contato com a gente, abra seu coração. Siga também @Rejane Barragan. E Movimento Mulheres Escolhidas. Movimento Mulheres Escolhidas. E fica aqui o nosso agradecimento, Regi. Você sabe que a gente te ama, a gente te admira, a tua família, né? E recentemente a gente compartilhou a mesa, a gente almoçou um domingo junto as nossas famílias e foi um dia assim maravilhoso. E fica aqui novamente a nossa indicação. A gente não faz isso. Talvez não é seja a primeira e última. Porque não é o propósito. Mas quando a gente encontra pessoas capacitadas, nós temos que dar voz a elas. Porque faz a diferença na vida de outras pessoas. É assim que tem que ser. Porque o mal tem apoio de quem é mal. Então, se você é do bem, apoie quem é do bem. Ai, gratidão, meninos. Um beijo para você, meus amigos. Um beijo para Tomazina, para não esquecer. E viva! Viva Tomazina! Viva Tomazina! Obrigado, tchau, tchau.